do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa sala primários. Nós estamos conhecendo heróis e heroínas da Bíblia e nessa semana eu trouxe aqui um pano vermelho. Imagina que um pano vermelho foi a causa de salvar a vida de uma família. Então, nessa história, a nossa heroína de hoje usa um pano vermelho na janela e salva a vida da sua família. Então, preste atenção para você conhecer mais uma heroína da Bíblia Sagrada que nos ensina a ter coragem. Vamos lá? Então, aula 4, Raabe, a heroína que salvou a sua família. Vamos lá? Para memorizar essa semana, para você guardar no seu coração e não esquecer mais, o nosso versículo está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 31. Diz assim: Eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Então, o que nós não podemos esquecer? Que toda a nossa família, né, todos que habitam conosco na nossa casa, ou até os nossos familiares mais próximos, precisam saber que bom é servir ao Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Na história de hoje, essa mulher, Raabe, ela decide acreditar que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então, todo esse trimestre nós estamos conhecendo pessoas que fizeram algo muito bom. Então, Raabe é a nossa personagem de hoje. A leitura bíblica está no livro de Josué. Nós vamos ler apenas alguns versículos, porque essa história é longa. Essa história está no capítulo 2 do livro de Josué até o capítulo 6. Então, eu vou ler só o finalzinho lá no capítulo 6. Se vocês me acompanham, vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, o capítulo 6. Eu vou ler o versículo 25 e o 23. Primeiro 23, depois 25 de Josué, capítulo 6. E diz assim, o 23. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Assim deu Josué vida a Raabe e a família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Então, essa é a conclusão da nossa história. Ela começa no capítulo 2 e vai até o 6. Se você tiver tempo e coragem, vai ser muito bom, leia toda essa história. Então, vamos para a nossa personagem de hoje, Raabe. Na época de Raabe, olha só o que estava acontecendo. Lembra que eu contei que o povo de Israel morou um tempo no Egito? E eles moraram lá numa situação ruim, eles eram escravos. Então Deus resolveu libertar o povo, que foi através de Moisés. Quando o povo sai do Egito, eles ficam um tempo no deserto, caminhando, muitos anos, e depois Deus presenteia eles para um lugar que era Jericó. Eles iam morar lá, que é a terra prometida, e neste lugar, Jericó, era onde morava Raabe. Lá o povo era ruim, fazia muitas coisas ruins, e Deus ia acabar com aquela situação de tantas coisas ruins que o povo que morava em Jericó fazia. Então Deus ia dar aquele lugar para o povo de Israel, que é o povo que morou no Egito, foi escravizado e saiu. Então, os líderes do povo de Israel, na época, já não era mais Moisés, era Josué. E Josué mandou 2 homens espiar a terra. E lá, vai lá em Jericó, ver como é que tá aquele lugar. E eles foram. Quando chegaram em Jericó, que era uma cidade toda murada, tinha muro em volta da cidade,
eles ficaram na casa de Raabe. Raabe era uma mulher pecadora, ela fazia coisas erradas, mas mesmo assim, ela deixou que esses 2 homens dormissem lá. E no outro dia, o rei dessa cidade, o rei de Jericó, descobriu que eles estavam na casa dela e mandou que avisassem ela para ela entregar para os guardas, porque eles iam prender, iam maltratar esses homens, porque eles eram espias. Ela decide não obedecer o rei. Ela decidiu esconder eles no telhado da casa dela. Cobriu eles com um monte de coisas, panos, linhos, e eles ficaram escondidos. Quando os guardas foram lá, não encontraram ele. E disse, eles já foram embora, não estão mais aqui, já foram. E guardou eles lá. Depois que o perigo já tinha passado, Raabe foi lá e falou, olha, eu creio no Deus de vocês. Todo mundo está sabendo que o Deus de vocês tirou vocês do Egito, abriu o mar. O Deus do seu povo é poderoso. E eu escondi vocês e eu gostaria que vocês poupassem a minha família. Eu estou fazendo isso de bom para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem algo de bom para a minha família. E aí eles concordaram. Olha lá, eu não tinha mostrado a figura, só o olhinho deles lá, eles estão escondidos. Ela encheu de coisas em cima deles e aí os guardas não viram onde eles estavam. E aí, quando o perigo já tinha passado, os guardas já tinham ido embora, ela deixou eles escapar pela janela por uma corda. Então eles foram e escaparam pela janela por uma corda. Olha só. E aí, o que eles combinaram? Tá vendo essa janela que você colocou a corda pra gente escapar? Nessa janela você vai colocar um pano vermelho. Coloca um pano grande, o meu é pequeno, né? Ela colocou um pano bem grande vermelho. Quando a gente voltar para que essa cidade seja nossa, nós vamos chegar e olhar para sua casa. Todo mundo que estiver dentro da sua casa, nós vamos poupar. Eles não vão morrer, eles vão continuar morando aqui. Então, ela obedece essa ordem deles, coloca lá o pano vermelho na janela e no dia em que Deus deu para eles essa cidade, destruiu as muralhas e deu esse lugar para que o povo hebreu morasse, a família de Raabe foi preservada, porque ela teve fé, teve coragem no Deus verdadeiro e ainda teve esse presente maravilhoso de guardar toda a sua família, preservar, salvar. Então foi por isso que o pano vermelho ali salvou aquela família. E aí, o que a gente aprendeu com isso? Que nós precisamos ter a fé no Deus verdadeiro. O nosso Deus, Jesus, eles são os que podem nos livrar. Jesus nos livrou morrendo por nós, derramando o seu sangue na cruz por nós. E ele limpa as nossas vidas. Então agora toda a nossa família também pode ser salva. Então crer como Raabe é crer que através da nossa fé em Deus, toda a nossa família pode ser salva. E nós vamos fazer algo muito bom, porque salvar pessoas é a nossa missão. Falar de Jesus para as pessoas é a nossa missão. Então, essa foi a nossa aula. Conhecemos a heroína Raabe. Fiquem com Deus. Até semana que vem, um novo herói ou heroína para a nossa aula da CPAD. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa aula, porque o Senhor falou conosco. Abençoa cada aluno, a escola dominical, abençoa a nossa igreja, que possamos aprender com esse exemplo. Fica conosco e nos dê coragem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem.